Visita ao aterro de disposição final dos resíduos de Novo Hamburgo, discussão sobre reurbanização fundiária para a área em litígio na Rua Minuano e debates sobre saúde mental da população no pós-pandemia marcaram as últimas semanas aqui na Câmara. Uma comitiva composta por integrantes da Secretaria Municipal e da Comissão de Meio Ambiente da Câmara visitou o aterro sanitário da Companhia Rio-Grandense de Valorização de Resíduos na cidade de Minas do Leão. O vereador Ricardo Ritter, a diretora de limpeza urbana da SEMAN, Cristiane Hermann, e a gerente de limpeza e coleta de resíduos, Paloma Alves, foram recebidos pelos engenheiros Henrique Antunes, coordenador do Complexo Minas do Leão, e Pierre Souza, responsável pela operação do aterro. O local recebe cerca de 4,3 mil toneladas de rejeitos hamburguenses mensalmente. Edital para a realização de REURB motiva vista a projeto que busca solução para a área em litígio na Rua Minuano. Após reunião realizada no plenarinho, o vereador Enio Brizola pediu vista de um dia a projeto de sua autoria que busca impedir o despejo de moradores de uma área no bairro Industrial. No mesmo dia, a Prefeitura publicou extrato de edital notificando o proprietário do local sobre instauração de processo de regularização fundiária. Os principais acontecimentos, destaques e temas discutidos pelo Poder Legislativo de Novo Hamburgo nas últimas semanas, você vê aqui no Câmara Notícias. Fique com a gente! Edital para a realização de REURB motiva vista a projeto que busca solução para a área em litígio na Rua Minuano. O autor Enio Brizola e demais integrantes da Comissão de Direitos Humanos seguem acompanhando as tratativas junto à Prefeitura e o Judiciário para pleitear alternativas que impeçam a saída dos habitantes que ocupam a área há mais de 3 décadas. No encontro, o vereador explicou que o projeto é um instrumento legal de apoio à justiça para a tentativa dos moradores de reverter a situação, uma vez que o despejo das famílias é iminente. Brizola declarou também que durante as tratativas com o Executivo havia entendimento de que a área não era passível do processo de regularização fundiária urbana. O líder de governo, Reiser Ferreira, alertou que havia uma preocupação em relação ao projeto, pois poderia conflitar com o processo de REURB e também vir a onerar o Executivo futuramente, abrindo jurisprudência para outras áreas em litígio. Após a apresentação do PL, a Prefeitura publicou o extrato de edital notificando o proprietário do local sobre a instalação do processo de regularização fundiária. Agora o vereador aguarda novas informações do Executivo para definir se é melhor seguir ou não com a proposta. PL 31 teve sua votação adiada em 2 ocasiões devido ao impasse jurídico sobre a área localizada no bairro Industrial. Mas outros projetos foram aprovados pelos vereadores. Vou conversar agora com o repórter Chico Caselani, que vai nos relatar quais são eles. Oi, Chico, nos fala sobre os projetos aprovados recentemente. Oi, Dani. Pois é, apesar desse projeto ter recebido 2 pedidos de vista, né, a Câmara aprovou recentemente outros 5 projetos, 3 deles de origem parlamentar. Um deles, inclusive, já virou lei, já foi sancionado pela prefeita Fátima Daut, que é o substitutivo número 2, assinado pela vereadora Tita, que se tornou a Lei Municipal número 3.391. O que essa lei municipal determina, então, né? Que as faturas da Comusa, ao menos uma vez por ano, apresentem, né, no texto da fatura os telefones para denúncias de violência doméstica, né? A ideia, então, é incentivar a prática da denúncia de violência doméstica. Então, as faturas da Comusa vão ter alguns telefones de contato, né? Que são o Ligue 180, da Central de Atendimento à Mulher, o 190 da Brigada Militar, os telefones também das delegacias de Polícia de Pronto Atendimento, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e aqui também da própria Procuradoria Especial da Mulher, que é comandada pela vereadora Tita, inclusive, né? Não custa lembrar também que tramita um outro projeto de lei na Câmara, que é o PL número 42, ele é assinado pelos 14 vereadores e ele propõe
mais ou menos no mesmo sentido, né, de divulgar o máximo possível esses números para as denúncias de violência doméstica. Ele propõe então que sejam afixadas placas ou cartazes em condomínios residenciais, repartições públicas e estabelecimentos comerciais da cidade, divulgando então esses telefones de contato para estimular a prática da denúncia de atos de violência doméstica, né. Outros dois projetos de lei também foram aprovados, outros dois projetos de lei de vereadores, né, também foram aprovados, mas ainda não receberam a avaliação final do Poder Executivo, né? Não se sabe ainda se eles serão vetados ou se serão sancionados. O primeiro projeto é o projeto de lei número 11, ele é assinado pela vereadora Lourdes Valim, e ele cria a Farmácia Veterinária Solidária, né? O que é isso, então? Seria um local onde seriam recebidos doações de produtos medicamentosos de uso veterinário. Eles seriam armazenados nesse local e posteriormente distribuídos para famílias de baixa renda, protetores, ONGs, né, que atuam nessa área. Esse projeto, então, ainda carece de análise do Poder Executivo. Outro projeto que deve ser analisado em breve pela prefeita é o projeto de lei número 34. Ele é assinado pelo vereador Gerson Petef, e ele propõe a criação do Maio Laranja, né, que seria então um mês dedicado ao combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Além desses projetos parlamentares, também foram aprovados dois projetos de lei de origem do Executivo. Um deles também já virou lei, é a lei número 3.392. Ela equipara as funções gratificadas recebidas pelos diretores de escolas municipais aqui na cidade. O que se tinha antes é que eram valores diferentes para diretores de escolas municipais de educação básica e diretores de escolas municipais de educação infantil, né? Havia então uma diferença de valor, agora não existe mais. Agora todos os diretores receberão o mesmo valor como adicional, né? Lembrando que os diretores são eleitos, né? São professores da rede municipal, eles já recebem seu salário, mas eles recebem um adicional em função de exercerem a função de diretor. Esse adicional, então, fica estabelecido em R$ 2.584,95, né? O que representa um acréscimo de R$ 600 em relação ao valor que era recebido antes pelos diretores das EMEIs. Outro projeto de lei do Executivo que foi aprovado pela Câmara, mas ainda não foi sancionado pela prefeita, é o projeto que amplia o Conselho Municipal de Desburocratização e Empreendedorismo. Esse conselho, então, ele foi criado no ano passado, ele foi criado com um grupo de 8 integrantes, ele passa de 8 para 14. O que é acrescido nesse grupo, então, né? Essas 6 novas vagas são distribuídas em 2 vagas para indicações de secretarias municipais, 1 vaga para a sociedade civil e 3 vagas destinadas para entidades representativas, 3 para conselhos profissionais, na verdade, de contabilidade e engenharia. Então, esse conselho ele vai ser ampliado, ele ainda não foi instituído de fato, né? Ainda não foi decretada a sua primeira formação, ele ainda é um conselho novo, né? Então, ele já vai ser, quando for criado, ele já vai ser criado, então, com 14 integrantes e também 14 suplentes. É uma outra modificação prevista pelo projeto de lei. Obrigada, Chico, por enquanto, e daqui a pouco eu te chamo para falarmos dos projetos em tramitação. Até mais! Além dos projetos, os vereadores aprovaram algumas moções. Gustavo Fink apresentou moção de apoio à campanha Novo Hamburgo Todos pela Segurança. Em 2018, o governo do estado lançou o Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública, o PISEG. A iniciativa permite que empresas direcionem até 5% dos valores recolhidos como ICMS para aquisição de bens e equipamentos para órgãos de segurança. A campanha visa divulgar e incentivar a adesão ao programa. No documento, o Fink reforça a necessidade de aquisição de viatura para a 3ª Delegacia de Polícia do município, com sede no bairro Canudos. Lourdes pede que a Prefeitura fiscalize fios soltos e penalize concessionárias. Reformulado em 2020, o Código de Posturas do município obriga as empresas a realizarem o alinhamento e a retirada de fios inutilizados em postes de energia elétrica. O prazo é de 20 dias após o recebimento da notificação. O documento sugere ainda que a Prefeitura estabeleça multas em caso de descumprimento. Vereadores apoiam o estudo da Unimed para verificar a possibilidade
de assumir a oncologia pelo SUS. A informação foi bem recebida pela Câmara, que mantém tratativas com diferentes instâncias de governo para trazer o atendimento de volta ao município. Desde o final de maio, a referência foi transferida do Hospital Regina para o Hospital Bom Jesus em Taquara. O documento foi elaborado por Ricardo Ritter e recebeu a assinatura dos demais vereadores presentes à sessão. Enio Brizola destaca os 12 anos do movimento Terço dos Homens na Diocese de Novo Hamburgo. A atividade reúne semanalmente cerca de 1.500 cidadãos em 55 grupos paroquiais. Vereadores criticaram a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que suspendeu a licitação do transporte coletivo. A ação cautelar concedida pelo TJRS interrompeu o processo licitatório, cuja abertura dos envelopes estava prevista para o último dia 13. Insatisfeito com a decisão em segunda instância, Brizola elaborou moção de repúdio a liminar. No texto, o vereador relembra que a licitação do transporte público se arrasta desde 2010 e que, desde então, as empresas atuam sob contratos emergenciais. No próximo bloco, a Câmara faz parcerias com a FEVALE e Brigada Militar para ações educacionais. E ainda, no mês do meio ambiente, comissão visita o aterro de disposição final dos resíduos de Novo Hamburgo. A Câmara conta com 8 comissões permanentes. Os grupos de trabalho são formados por vereadores e têm o objetivo de analisar e propor projetos, além de realizar estudos, debates e pesquisas. São elas: Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Competitividade, Economia, Finanças, Orçamento e Planejamento, Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Defesa do Consumidor, Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Comissão de Saúde e Comissão de Segurança Pública. As reuniões ocorrem semanalmente no 4º andar do Legislativo, na Sala Sandra Hack. Os cidadãos podem participar levando reclamações e sugestões. O horário dos encontros está disponível no site portal.câmaranh.rs.gov.br. A Câmara fica na Rua Almirante Barroso, 261. Para maiores informações, ligue para 3594-0583 ou escreva para comissões@câmaranh.rs.gov.br. A minha origem, a cor da sua pele, a minha religião, a sua condição físico-mental, a minha idade, o seu gênero e a minha orientação sexual são a fonte da nossa riqueza. Uma sociedade justa e igualitária depende da valorização e do respeito à diferença. Ser diferente é legal. Um movimento de celebração e respeito à diversidade. Informe-se. respeiteadiferença.mpf.mp.br. Polícia Civil, Orquestra de Sopros e representantes de entidades que atuam na saúde mental marcaram presença no Legislativo durante as plenárias. O repórter Rodrigo Westphalen traz mais informações. Olá, Dani. Olá, público da TV Câmara. Na quarta-feira, dia 8 de junho, o plenário homenageou os policiais envolvidos na Operação Teatro do Crime da 1ª Delegacia de Polícia de Novo Hamburgo. A ação descobriu e desmontou 2 delegacias falsas que funcionavam no bairro Canudos para aplicação de golpes e extorsões em vítimas do país inteiro. A homenagem foi proposta pelo vereador Inspetor Luz, do MDB. Na mesma tarde, o parlamento celebrou a Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo pela passagem de seus 70 anos de fundação. A entidade, uma das mais antigas do estado, é tombada como patrimônio histórico, artístico e cultural do município desde 2008. O diretor artístico da instituição desde 2014, Gustavo Miller, falou à tribuna para agradecer e lembrar um pouco do histórico da orquestra, além de ressaltar a importância do financiamento público e privado para a cultura. A iniciativa foi do vereador Raizer Ferreira, do PSDB.
Na segunda-feira, dia 13 de junho, a psicóloga Sayonara de Matos, gerente de saúde mental da Prefeitura, ocupou a tribuna para explanar sobre o atendimento dos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, e a saúde mental da população do município pós-pandemia. Os CAPs são unidades de referência secundária, intermediárias de saúde mental, com equipe multiprofissional e tem como missão tratar de forma intensiva os portadores de transtorno mental grave, com idade superior a 18 anos, na sua comunidade, junto às suas famílias e promovendo a reabilitação psicossocial dos cronicamente comprometidos. O convite foi do vereador Vlad Lourenço, do PSDB, por meio do requerimento número 748 de 2022. Na quarta-feira, dia 22 de junho, o pastor e presidente da Federação das Comunidades Terapêuticas do Rio Grande do Sul, Roque Serpa, utilizou a tribuna da Câmara durante a sessão plenária para falar sobre o trabalho realizado por essas instituições de internação de pessoas com dependência química. Vice-prefeito do município entre 2013 e 2016, o presidente da federação enalteceu os avanços gradativos nas políticas relacionadas ao setor. O segmento completa 53 anos de atuação em 2022. Essas foram as tribunas e homenagens das últimas semanas, Dani. Até a próxima. Obrigada, Rodrigo. Até o próximo programa. Agora eu vou falar novamente com o Chico Caselani para saber sobre os projetos que estão tramitando na casa. Oi, Chico, nos fala um pouco sobre os PLs em tramitação. Oi, Dani. Pois é, para hoje a gente separou então 3 projetos de lei do Executivo que começaram a tramitar aqui na casa, né? Eles ainda não passaram pelas comissões parlamentares, mas devem passar em breve pela análise então dos colegiados aqui da Câmara, né? O primeiro PL é o PL número 52, ele propõe, ele é um pedido da Prefeitura, é um pedido de autorização ao Poder Legislativo para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município no valor de 8 milhões de reais, né? Esses 8 milhões, conforme o projeto, vem de um excesso de arrecadação e eles serão majoritariamente direcionados, esse valor será majoritariamente direcionado para a área da saúde, né? 7 milhões de reais desse montante serão direcionados, então, para a área da saúde, para o orçamento da Secretaria da Saúde, né? 5 milhões entram num caixa mais geral, assim, né, destinado para ações e serviços públicos de saúde. 1 milhão é destinado ainda para ações de enfrentamento à pandemia e outro 1 milhão é destinado para as UPAs, né, para as unidades de pronto atendimento aqui da cidade. Então, 7 milhões vão para a Secretaria de Saúde e 1 milhão vai para a Diretoria de Comunicação Social, que é um departamento vinculado ao gabinete da prefeita Fátima Daut. Esse valor que vai para a Diretoria de Comunicação Social, então, ele é motivado em função de alguns contratos, né? Essa é a justificativa do Executivo para conseguir cumprir alguns contratos. A Diretoria de Comunicação Social tinha um orçamento inicial previsto de R$ 883 mil, então eles recebem agora essa suplementação de R$ 1 milhão. A Prefeitura defende também, né, a necessidade de ajuste orçamentário em função... ao longo do ano, a Prefeitura vai identificando novas demandas e precisa fazer, então, esse reequilíbrio orçamentário. Os outros 2 projetos de lei que estão tramitando na Casa do Poder Executivo, eles tratam sobre alguns cargos do quadro efetivo, tanto da Prefeitura quanto da Comusa, né? O PL número 53, então, que trata do cargo de agente de leitura e apoio da Comusa. O que ele faz? Ele coloca esse cargo em extinção. Atualmente esse cargo ele é ocupado por 2 servidores efetivos, então esses 2 servidores permanecerão no cargo durante toda a sua carreira aqui no serviço público do município, e o cargo será extinto a partir do momento que os 2 servidores deixem o serviço público, seja o motivo qual for, né? O cargo ele foi criado em 2017, então ele ainda é um cargo novo, mas vai ser então colocado em extinção, e o motivo para isso é porque a Comusa pretende terceirizar o serviço de leitura de leitura de hidrômetros, de registro de consumo e da entrega das faturas aos cidadãos, né? Só que para poder terceirizar, o Executivo justifica que é necessário colocar esse cargo em extinção. Mas se contratada uma empresa para executar esse serviço, esses servidores que na teoria fariam esse trabalho, né, de
de leitura de hidrômetros, eles poderão fazer outros serviços administrativos que também estão previstos nas atribuições do cargo e também poderão ajudar na fiscalização do serviço prestado por essa empresa terceirizada. O Executivo também argumenta que essa terceirização do serviço de leitura de hidrômetros já vem sendo feita em outros municípios, inclusive ele menciona nas companhias de saneamento de Porto Alegre e São Leopoldo, que já fariam então esse contrato com empresas terceirizadas, e eles entendem que é uma medida benéfica ao serviço público de Novo Hamburgo. O outro projeto de lei é o PL número 55 e ele cria 380 novas vagas em cargos já existentes na Prefeitura de Novo Hamburgo. A maior parte é para o magistério, né? Serão 300 vagas de professor de educação básica, serão 300 novas vagas para professor de educação básica, que atenderão aí desde a educação infantil até anos iniciais do ensino fundamental. São cargos para professores com nível superior e cargos com jornada semanal de 20 horas. Né? A Prefeitura justifica em razão do aumento da demanda nessa área. A Prefeitura andou inaugurando escolas recentemente, andou abrindo novas turmas também, então são necessários um grupo maior, é necessário então um grupo maior de profissionais que atendam a essa faixa etária. As outras 80 vagas são distribuídas entre 4 cargos, né? São distribuídas igualmente, são 20 vagas para cada um desses 4 cargos, são os cargos de assistente social, psicólogos, guarda municipal e procurador do município. Né? Cada um tem a sua justificativa, está tudo lá na justificativa do projeto de lei. Para o cargo de psicólogo e para os cargos de psicólogo e assistente social, esse aumento é justificado em função de uma lei aprovada pela Câmara no final do ano passado, que tratava da ampliação das atribuições dos cargos, né? O que a ideia dessa lei aprovada é que esses profissionais possam trabalhar em um número maior de secretarias, abrangendo então um número maior de serviços. E, em função disso, como se amplia o leque de possibilidades de atuação desses profissionais, vai ser aumentado também o número de profissionais para que eles possam dar conta de toda a demanda. No caso da Guarda Municipal é um pouco diferente, tá? Não são exatamente novas vagas. O que se tem hoje na Guarda é que se tem 2 quadros. Tem um quadro mais antigo, que já está em extinção, e tem um quadro mais novo, que esse ainda está vigente e vem sendo ampliado de pouco em pouco. O que acontece, então? Os servidores daquele quadro mais antigo, a partir do momento que eles se aposentam ou deixam o serviço público, aquelas vagas deixam de existir. Para que o município não perca o efetivo, são então repostas essas vagas no novo cargo. Então, a partir do momento que vai tendo uma redução no quadro que está em extinção, são criadas novas vagas nesse quadro que permanece vigente. Então, essa é a justificativa para a questão dos guardas municipais. Já para o cargo de procurador do município, o aumento está atrelado a um aumento de demanda mesmo, né? Eles argumentam que a Procuradoria-Geral do município é responsável atualmente por aproximadamente 57 mil processos judiciais, e eles comentam também que a tramitação tem sido acelerada, principalmente ali a partir da pandemia, a partir do momento em que o Tribunal de Justiça do Estado começou a digitalizar os processos, né? Então isso tornou tudo mais célere, e o município, a Procuradoria do município, ela se preocupa em eventualmente não dar conta, né, de toda essa demanda e acabar perdendo alguns prazos, o que representaria danos para o município, né, impediria o município então de defender seus próprios interesses judicialmente. Então, por isso, esse aumento são 380 novas vagas, né, no total, e isso impactaria, caso todas as vagas sejam supridas, isso causaria um impacto anual aí de 25,5 milhões de reais. Essa é a previsão apresentada pela Prefeitura. Lembrando, né, que esses projetos, assim como outros projetos, vocês encontram no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, no site sapl.câmaranh.rs.gov.br. Lá tem todos os textos do projeto de lei, bem como as justificativas. Dani? Tá certo, Chico. Muito obrigada e até o próximo programa. Uma comitiva composta por integrantes da Secretaria Municipal e da Comissão de Meio Ambiente da Câmara visitou o aterro sanitário da Companhia Rio-Grandense de Valorização de Resíduos na cidade de Minas do Leão para verificar a destinação dos resíduos gerados em Novo Hamburgo.
O local recebe mais de 4.000 toneladas de rejeitos hamburguenses todo mês. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes, no Brasil ainda existem mais de 2.500 lixões a céu aberto. Mesmo já havendo passado mais de uma década da publicação da lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A legislação trata da responsabilidade dos municípios e institui diretrizes para a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. A Central de Resíduos do Recreio entrou em operação em 2001 e recebe resíduos domiciliares de quase 100 municípios, abarcando aproximadamente 40% da população gaúcha. No local é feito o tratamento dos efluentes líquidos e do biogás, transformando-os em água para uso industrial e energia. Presidente da Coman, Ica ressaltou a importância de conscientizar a população, visando reduzir a geração de rejeitos. A gente tem assim um sonho de poder conscientizar, de sensibilizar a população, que se produza cada vez menos lixo na cidade. Vamos reciclar, vamos trabalhar corretamente a questão dos resíduos, não fazer com que resíduos recicláveis, papelão, alumínio, plástico, venham a ser contaminados com o orgânico, né? E a gente tenta, através da Comissão de Meio Ambiente, conscientizar. Vendo aqui hoje assim, essa destinação, a gente até fica de certa forma mais tranquilizado. Mas quanto que o município gasta no recolhimento e destinação final do lixo, que são números impressionantes e que a nossa população pode trabalhar para melhorar, para diminuir esse gasto com o lixo que nós produzimos lá. Essa valorização dos resíduos que nós fizemos aqui, gerando energia, gerando água de reuso, dando uma destinação correta para o resíduo, é muito importante a visita de vocês também, porque mostra para o munícipe o valor agregado no que está sendo feito, né? Isso é muito importante e nos apoia e nos potencializa cada vez mais, proteger o meio ambiente, também sempre reforçando a questão de reciclagem, de geração, redução de geração, e que cada vez mais a comunidade entenda o valor dos aterros sanitários, dos empreendimentos ambientais em geral. A Comissão de Segurança recebeu o vice-presidente do Conselho Nacional das Guardas Municipais do Rio Grande do Sul, Emanuel dos Santos, que também é guarda em Novo Hamburgo. Em pauta, a falta de regulamentação da Lei Federal 13.022 de 2014 no município. As guardas municipais estão na Constituição Federal de 88 com uma função de vigilância patrimonial, pois a atividade primária de segurança ficou a cargo dos estados com as polícias militares e civis. Conforme Santos, a efetivação da lei visa apenas a padronização das guardas e a implementação dos requisitos mínimos necessários para o funcionamento dessas instituições nos diversos municípios do país. A Comissão de Saúde recebeu representantes da Associação para Cuidado com o Autista em Novo Hamburgo. As dirigentes Adriana Machado e Sandra Oliveira explanaram sobre os trabalhos da associação e relataram problemas que a instituição tem enfrentado. Conforme apontam, a Prefeitura estaria agora cobrando taxas para a realização dos brechós que antes eram isentos. Outra situação é a falta de estrutura física para a AMA. Elas pedem ao Poder Executivo um auxílio para essa ausência de espaço. A Procuradoria Especial da Mulher promoveu reunião para formatar um fluxograma sobre a rede integrada Laço Lilás. O intuito é disponibilizar cartilha para tornar acessíveis dados sobre entidades, serviços e ferramentas existentes para interromper o ciclo de agressões e intimidação. A Procuradora Especial Semilda Tita salientou que é importante os integrantes do grupo terem acesso à situação de cada atendimento para que a vítima tenha a atenção necessária, sem perder tempo e sem se expor a riscos. Também esteve na pauta a criação e definição de competências da patrulha, da Guarda Municipal, a lei sancionada recentemente a partir de projeto elaborado pelo vereador Cristiano Kohler, e a programação do evento Agosto Lilás. O reitor da Universidade Fevale, Kleber Prodanov, reafirmou a participação da instituição no 4º Seminário de Desenvolvimento Econômico.
A confirmação foi feita em reunião com o chefe do Legislativo, Cristiano Koller, e o vereador Enio Brizola, na sede da reitoria. O vereador ressaltou o alinhamento das ideias do educador com a temática atual da edição, que abordará o ensino e a formação profissional. O presidente Cristiano Koller recebeu visita institucional da consultora de negócios e gerente de relacionamento com o poder público da RGE, Elisandra Terres de Castro. Ela traçou um panorama dos investimentos que a concessionária de energia elétrica realizou em Novo Hamburgo, neste primeiro semestre. Segundo a gestora, foram aplicados R$2,5 milhões entre atendimentos ao cliente, suporte ao crescimento de mercado, manutenção e melhoria do sistema elétrico e recuperação de perdas. O diretor-geral da Câmara, Flávio Luiz Teixeira da Silva, e a diretora administrativa, Aline Reis, também acompanharam a reunião. Na ocasião, Koller enfatizou o objetivo da casa em aderir ao processo de implantação de energia solar. Experiência da Escola do Legislativo de Novo Hamburgo inspirou parlamentares de Santa Rosa. Os representantes da cidade do Noroeste Gaúcho, Rafael Rufino e Maicon Zamboni, vieram conhecer o trabalho desenvolvido pelo braço educacional do Parlamento hamburguense. Criada em 2020, a Escola de Santa Rosa tem como ações Câmara Vai à Escola e Vereador por um Dia Estudante. A ideia dos vereadores foi aprender com a experiência do setor, que acumula quase 8 anos de história e projetos de incentivo à cidadania. O comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel Silon Freitas da Silva, foi recebido pelo presidente Cristiano Koller e convidou os vereadores para que conheçam a sede da Brigada Militar em Novo Hamburgo. Na reunião foi mencionada a indicação de R$300 mil do orçamento da Câmara no ano passado para ser direcionado ao Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública. Também surgiu a ideia de parceria do Legislativo com a instituição. Uma das ações foi a gravação de palestra sobre o PROERD para Congresso Internacional de Segurança Pública, que foi realizada pela TV Câmara. A edição gaúcha do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência será apresentado na 34ª Conferência Internacional de Treinamento do DER. O evento ocorre entre os dias 13 e 14 de julho no formato online. Esse foi o Câmara Notícias. Toda quinzena a gente traz informações sobre os projetos, ações institucionais e os principais temas debatidos no Legislativo hamburguense. Você pode acompanhar as notícias também no portal da Câmara, por meio do Twitter ou pelo Facebook na página TV Câmara NH. E assistir a esse e demais programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência. Até o próximo programa.